Fala aí, pessoal, pastor Leandro Batista aqui pelo canal Igreja Sem Política. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham e também o trabalho do movimento. E espero que os temas que temos tratado aqui tenham te ajudado em algum ponto no que diz respeito a esclarecimento de unir evangelho e política ou igreja e Estado, ok? Obviamente a gente vincula o nosso trabalho aqui pelo movimento no Verdade em 10 Minutos, onde eu tenho um canal pessoal ali. Inclusive esse tema que eu vou tratar hoje aqui é muito interessante realmente ser vinculado lá, porque se alinha bastante aquilo que eu venho tratando que diz respeito à ONU e à Agenda de 2030 a 2050, que obviamente todos sabem que é um resultado final de todos esses investimentos revolucionários que a ordem mundial vem representando dentro da sociedade. Então vai ficar muito claro para vocês aqui muita coisa que eu vou falar hoje em torno desse tema escatológico, mas o meu objetivo com esse tema hoje aqui realmente é traduzir, definir, muito claro para vocês, esse comportamento desse pastor político, né, ou desse ministério político que, obviamente, não leva elementos messiânicos, mas muita gente acata esse pastor político como sendo uma obra de Deus. E aí está um erro grave, uma fraude, obviamente, configurada. Bom, meu tema hoje com vocês aqui, perdão, é o pastor político. Mas dentro dessa realidade de ministério político, trazemos aqui a verdadeira identidade de Martin Luther King no que diz respeito à sua causa, à sua luta pelo racismo. Porque o que se descobre desse cara é que ele é um recruta do globalismo, tá? Ele é um agente da ordem mundial, ok? Eu vou, obviamente, apontar alguns detalhes importantes aqui e sei que aqueles que são admiradores vão ficar espantados comigo. Bom, lembrando que o movimento Igreja Sem Política, ele visa representar e honrar três aspectos hermenêuticos das Sagradas Escrituras, e é importante fazer essa introdução. Primeiro, apresentamos a identidade da autoridade teológica, que se trata de uma prerrogativa messiânica, e quem tem a autoridade teológica é aquele que cumpre as exigências do Messias. É ele quem, na verdade, assume o mérito e a honra do veredito da fé, de ser a palavra certa e final da fé, ok? Segundo aspecto que a gente vem apresentando a vocês como argumentação, é a unidade instrumental do dever cristão, do que é ser igreja. E as Escrituras definem que essa definição, ou que esse instrumento de definição, é provido por Cristo diretamente. A chave de pré-ordenação está nele e numa atividade messiânica dele. E numa causa mais eficiente do que a opinião, do que a razão, do que a ideia. Então Jesus assume à frente de ser o método, o princípio, a interpretação, ok? Do que diz respeito à fé. O mérito é dele, a honra é dele. Então ele é a autoridade, ele é o instrumento. E terceiro aspecto que a gente vem também apresentando em vídeos aqui para vocês, é o detalhe do governo eclesiástico, porque está ali no trabalho messiânico de Jesus, um tipo de governo eclesiástico por meio de homens que ele escolheu e preparou, obviamente, pessoalmente, para exercer essa função, de ser a liderança dessa igreja ou exercer a função ministerial. Então há um modelo padrão ali entre os apóstolos que é visto como um padrão histórico e ininterrupto. Por que histórico e ininterrupto? Porque segue para as demais igrejas esse padrão. Daquelas que vieram depois, não importa qual o nome dela, a localização dela. O que interessa é que essa primeira igreja foi instituída por Cristo por homens que ele escolheu, ok? Então existe ali dentro desse padrão um testemunho. Então todos eles, em seu trabalho inicial, representaram para Cristo ser o progresso, a continuidade e a preservação da sua obra. Ou seja, ali na concepção dessa igreja, a igreja era vista como um ato legítimo, ministerial, e não isso, como um templo, como uma hierarquia, como uma divisão de cargos. Era mais responsabilidade com o evangelho de Cristo do que isso, do que a aparência, ok? Do que a visão arquitetônica, que hoje muitos enxergam a igreja assim, de uma forma materialista e não ministerial, ok? Então, baseando-se nesses três pontos hermenêuticos, não entra pastor político, ministério político e isso, o sistema político religioso, que tem uma outra origem, uma outra autoria, ok? E uma observação que eu venho fazendo em todos os vídeos, que Jesus deu em relativo ao evangelho. Ele definiu que qualquer quebra dessas unidades e atributos de autorrevelação que ele representa ser a autoridade, a unidade, reino e governo,
Qualquer interferência filosófica, qualquer interferência racional, qualquer modificação do que ele disse, do que ele falou, do veredito, há um comprometimento de fator final, da graça e da salvação das nossas almas, entendeu? Você vai alargar o caminho, você vai alargar a porta, ótimo, você até pode, mas não vai funcionar, não vai salvar. Ele deixou claro isso, como também deixou claro que quem pega o caminho alternativo e não passa pela porta são os mercenários, os bandidos e os ladrões, ok? Então, se o plano da fé, dessa igreja, desse ministério não estiver organizado e planejado como foi visto em Cristo, nós temos uma fraude processual e, obviamente, o resultado não será positivo, tá? Muita gente vai ser condenada aí. Essa definição vem diretamente de Cristo, não é minha. Então, aí tá uma preocupação. Que muita gente acha que vai funcionar do jeito que está sendo feito e não vai funcionar, porque vocês estão mudando completamente a forma como ele pediu, tá? Então as igrejas de hoje representam, nessa visão contemporânea, representam essa deformidade, esse afastamento do que diz respeito ao chamado ministerial. Não existe pastor político nem ministério político. Aí a gente assume o critério de procurar quem é o autor ou a origem desse sistema que une Estado e Igreja, ou isso, política e religião, o sistema político religioso. Aí quando a gente vai em busca dessa autoria, dessa origem histórica, os autores se tratam de homens. É uma ordem humana elitizada que assumiu a frente de criar esse sistema, esse mecanismo. Esse mecanismo é um mecanismo de emancipação para esse único poder que é visto dentro de uma panorâmica histórica como uma dinastia imperialista acasalada, tá? Já li livros que eu escrevi, que eu procurei estudar, define que se trata de uma dinastia imperialista acasalada porque ela não tem pátria e detalhe também, ela é comunista e ateísta, porque nem religião tem. É um sistema e uma ordem feita de oligarcas, mais sinarquia, que hoje eu vou explicar a importância disso aqui, e ela representa, ou está presente na história humana por meio de ações revolucionárias protocoladas. Então dá para ver o rastro da baba dessa serpente, como é uma expressão lá no protocolo, da sua atuação, historicamente falando, nessa ordem humana, ok? Então o sistema político religioso, ele não poderia e não pode ser misturado ou aplicado com uma coisa cristã. Senhores, é um absurdo, ok? Eu vou tocar aqui e vocês já vão entender mais ou menos onde eu quero chegar. Essa plataforma de unir política e religião, ela é cínica, ela é teatral, ela é artística, no que diz respeito a poder e política. Ela trabalha de maneira ambígua, ela trabalha com ideologias, ok? Ela foi criada para esse objetivo, ok? Dentro dessa plataforma, ou desse sistema político-religioso, existe um paradoxo. Para a religião e para a política. Para a religião, a definição é que o catolicismo e o cristianismo protestante e o islamismo foram criados por eles. E, obviamente, cada um aqui para cumprir o seu papel. Mas, por mais diferente que sejam, as suas doutrinas, os seus pensamentos teológicos, todos eles se direcionam para o mesmo ponto. Eleger o déspota e estabelecer uma ordem mundial. Todas são dispensacionalistas. Todas defendem a escatologia do novo mundo, e etc, etc, etc. Ok? Bom, mas é do mesmo poder. É pinça do mesmo poder. Para a política, se confirma que também foram criados aqui essas repartições. E todas de maneira ambígua, ao mesmo tempo também ideológica, mas governadas e administradas por um único poder. A moderna liberal, a aristocrata, a radical democrata e a socialista. Tudo é deles. E há uma informação que dentro dessa repartição política, a aristocrata deveria assumir sempre à frente e se destacar mais entre as outras, por ela ser moralista, porque a moral ela é muito usada na política, uma forma de polir e renovar esse cenário político, como também é na religião, ok? Aí vem uma observação. Todas condicionam a sociedade a uma nova ordem mundial. Todas são objetos de ideologias revolucionárias. Por que isso? Porque a política, a religião e o consumo, indústria, foram criados pela ordem mundial como um sistema de anulação de livre-arbítrio. Um sistema que trabalha com introdução de sujeições, temores, subordinação. Exemplo,
A questão da autonomia. Para se anular uma autonomia, o entendimento deles aqui era realmente essa. Nós precisamos fazer as pessoas serem direcionadas a um labirinto de ideias e pensamentos onde todos ali ficam motivados ou reféns de coisas impraticáveis. Tá? Que é a quebra do livre-arbítrio, né? da iniciativa individual. A outra coisa do anonimato entra um pouco na questão aí do consumo, das indústrias, né? A eliminação do homem do campo para aquele que depende da indústria. Eu até falei isso no DVD da Era Digital que eu gravei, que o entendimento é que o anticristo realmente vai ser um sistema e uma ordem política que será introduzido por pressão de mercado, por pressão de consumo. E tudo isso se encaixa perfeitamente no que eu estou falando aqui, ok? E um resumo de tudo que eu falei, a obra final de todos esses investimentos e revoluções que direcionam para um ponto comum, um Estado internacional e mundial, a obra final disso é a ONU e as suas instituições, porque ela é uma visão desse suprapoder, vamos se dizer assim, transnacional, dessa geopolítica, dessa hegemonia, que todos sabemos que ela assumiu do que foi desenvolvido ali pelos Estados Unidos e todos esses investimentos que, obviamente, vocês já sabem que os Estados Unidos representou na sua economia global. Aí entra esse detalhe, tá? De eu apresentar esses pontos aqui para vocês compreenderem o que tem a ver com Martin Luther King, que é uma figura importantíssima, segundo o que falam, entendeu? Por uma luta religiosa e política contra o racismo, ok? Bom, mas antes de eu começar a entrar nesse ponto, Gustavo Barroso, pelo livro Elo Secreto, ele que levava aquela concepção de uma conspiração judaica no que diz respeito à ordem mundial, que eu sou contra, porque essa ordem humana era uma dinastia sem pátria, tá? Sem genealogias, ok? Ele é uma mistura de tudo. Mas ele achava que eram os judeus que estavam para frente dessa conspiração. Mas ele ali no livro, tem muita coisa que ele fala, que ele prova no Elo Secreto, ele trata dessa sinarquia que eu falei ali, no sistema político religioso, porque ela está presente na oligarquia. Tá? Essa sinarquia, ele define que tem um papel importante nesse mecanismo político religioso. Ele define ali que se trata de uma organização hierárquica, racional, que determinaria a prossecução de objetivos precisos e permanentes no que diz respeito ao governo e Estado mundial, ok? Ele define ali que a sinarquia ela teria objetivos e ideologias revolucionárias. E qual uma delas que ele expõe? A desestruturação e agressão social, que eu vou usar hoje aqui, ok? Que ele deixa claro que para o bem prevalecer, alguém precisa criar o caos. Então a definição aqui é que a turma do bem financia o mal, financia o caos, tá? É uma coisa assustadora. Aí, nesta sinarquia, ele revela um braço corporativo feito de sociedades secretas que vocês até mesmo muitos se preocupam, e é um nível baixo desse poder. A maçonaria é um nível baixo desse poder. Há outros que são invisíveis, tá? Mas vamos lá. Ele define que dentro desse braço corporativo feito de sociedades secretas que a sinarquia ela controla, que um dos objetivos seria a desestruturação e agressão social, essas sociedades secretas elas cumpririam o papel da hostilidade com objetivos parciais e limitados, com base doutrinária nazista, com base doutrinária racial, algumas até esotéricas e também ritualistas, ok? Então essas sociedades secretas, elas existem para atender esses protocolos de objetivos parciais e limitados, porque eles não mandam, eles só servem, tá? E muitas delas, além de esotéricas, ritualistas, também levam base doutrinária nazista e racial, ok? Então o nazismo e o racismo foi financiado pelo bem, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Bom, o mérito do que eu vou falar aqui é sobre Martin Luther King, tá? Sobre grupos extremistas, me perdoem, que atuam e atuaram para perseguir, torturar e matar pessoas negras nos Estados Unidos, no século XIX, ok?
Eu vou citar aqui para vocês terem a noção, de uma organização secreta, que inclusive era até paramilitar, a Ku Klux Klan. Que alguns acham que ali, nessa sociedade secreta, só existiam pessoas brancas que odiavam negras, ok? Que eram racistas. Vamos lá. Esse tema do racismo nos Estados Unidos, eu tenho um livro aqui, para citar um exemplo para vocês, chamado de O Evangelho Segundo o Klan, que a autora aqui é a Kelly J. Baker, e que no livro ela coloca ali o apelo da Ku Klux Klan por uma América protestante. Abre aspas. Ela no livro cita o seguinte, que a Ku Klux Klan baseava suas justificações para o ódio num tipo particular de protestantismo, que ressoava entre os americanos, empregando cruzes e vestes queimadas. Ela no livro O Evangelho Segundo o Klan, ela confirma que essa sociedade secreta ela era feita de protestantes evangélicos e pelo conservadorismo empresarial. Se tratava de uma sociedade secreta ligada a grupos feitos de políticos, banqueiros, de instituições famosas, militares e uma rede que foi intocável, que é intocável até o dia de hoje, ok? Então esse tema tão preocupante que é o racismo lá nos Estados Unidos e realmente existe, tá? O entendimento que eu estou dando para vocês aqui é que o caos, ele é orquestrado, ele é direcionado, ele é administrado por aqueles que querem o bem. E eu me refiro a esses políticos, ok? Então, Martin Luther King, ele é uma figura que aparece nesse cenário caótico, né? O mocinho, para combater a desigualdade racial nos Estados Unidos, que é um fato, mas com uma ação pré-determinada. Por quê? Porque essa concorrência foi criada e gerada pelo mesmo sistema que bancou, que educou Martin Luther King a ser o que ele foi como político, como ativista, como gestor, pô. Olha que absurdo. Um exemplo que eu posso deixar aqui para vocês. Hitler, ele tinha uma ideologia motivada pelo racismo, mas ele é uma obra financiada do capitalismo. Entendeu? Ou seja, ele não era dele mesmo. Ele era uma figura, ele era um político, ele era um evento financiado, organizado para atender a demanda dessa elite que hoje, todos sabemos, criou o que é a ONU. Que eu vou falar aqui, de instituições que estão enquadradas nesse globalismo, que são famosas e etc, etc, que acompanharam, financiaram, educaram tudo aquilo que Martin Luther King, ele foi a nível de ministério político, ou pastor político e gestor. Então, muito idiota, muito imbecil que está dentro da igreja, que admira um cara desse, não sabe disso que eu estou falando aqui. Eles nunca foram pesquisar, não, é o contrário. Eles sabem, só que eles estão jogando o jogo. Entendeu? Aquela coisa, você cria o mal, você cria o caos e você tira proveito disso. É assim como esse mundo está sendo governado, senhores. É assustador e isso está emoldurado nas igrejas de hoje. Esse é o preço de se botar política dentro da igreja. Mas vamos lá. Agora eu vou começar a narrar para vocês a verdadeira identidade de Martin Luther King, que lutou contra uma concorrência que foi criada e gerada por aqueles que o financiaram e o educaram politicamente, religiosamente, etc, etc. Tem em vista, pô. Tá? Que a Ku Klux Klan, que é uma das sociedades secretas mais perigosas e ativas no que diz respeito ao racismo nos Estados Unidos, é feito de protestantes evangélicos, de batistas, de metodistas, batistas que Martin Luther King também foi, que o pai dele também foi, do mesmo ministério. Olha que coisa maluca. Mas vamos lá. Nome verdadeiro do Martin Luther King: Michael King Jr. A influência pela mudança do nome dele vem por parte do pai, que teve a intenção de enfatizar o protesto inspirado em Martinho Lutero, que, aliás, ele é um lançamento do protestantismo maçônico, né? Tanto Martin Luther King como seu pai eram da Igreja Batista. O pai, inclusive, tinha
participação também na Aliança Batista Mundial. Martin Luther King, que era pastor batista, político e ativista, recrutado pelo protestantismo maçônico, estudou na WMCA, Associação Cristã de Moços. Aí agora eu começo a expor. Essa Associação de Cristãos de Moços, me perdoem, que era uma instituição financiada pelos Rockefellers, ok? E lembrando que a família Rockefeller é aquela que traz o protestantismo francês e inglês, que sai da Revolução Francesa, com objetivos maçônicos para penetrar nos Estados Unidos e gerar tudo aquilo que vocês já sabem que eu venho falando aqui. Tá? Família Rockefeller, que é uma das células mais presentes no que diz respeito ao globalismo. Tá? Hoje, atualmente, a Associação Cristã de Moços é uma instituição também financiada pela Associação Bill e Melinda Gates, como programação educacional, de assistências e até ecumênica. Tá? O mentor que aparece na vida de Martin Luther King é o Benjamin Elijah Mayers, também batista, membro da CMI, da ONU, porque a CMI está ligada à ONU, estudou na Universidade de Chicago, esse Benjamin, que também era financiada pela família Rockefeller. Tá? O pai de Martin Luther King e Benjamin Mayers trabalharam juntos também como mentor da faculdade, desta faculdade, e participaram dos acordos financeiros da família Rockefeller, também para a criação de um Centro Teológico Ecumênico, a ITC. E esse fundo de investimento criado pelos Rockefellers era reconhecido como Cialantic Fund, que foi criado em 1958. Tá até aqui só uma panorâmica clara de como que a família Rockefeller ela assumiu a frente de financiar, de organizar, de planejar, de educar todos aqueles que estão à frente dessa cobertura, né, de proteção à desigualdade racial nos Estados Unidos. Tá? Martin Luther King também foi financiado por este fundo, que eu citei aqui, a ITC, que também era da Associação Bill e Melinda Gates. Tá? Esse fundo também ele tinha ligações com essa associação. Um outro ponto que aparece aqui, a UNCF, Unity Negro College Fund, Fundo de Investimento para Negros, que saiu daí a dinheirama toda para criar essas universidades privadas com cotas e classificação de raça, ok? Que John D. Rockefeller II participou publicamente em 1944, posteriormente entrou a Fundação Bill e Melinda Gates em 1999, transformando a UNCF numa administradora de programa acadêmicos do milênio. Atualmente é o que se registra que ela está tocando essa instituição que a família Rockefeller e esse fundo também ajudou a criar. Nota que está tudo ali alinhado a essas instituições globalistas e etc, etc, etc. Tá? Mas tudo direcionado ao quê? A essa questão racial, a essa cobertura de realmente querer pegar o bem em favor de uma classe, ao mesmo tempo sabendo e reconhecendo isso, que a concorrência também foi criada por eles. Né? Então vamos lá. Surge também o registro de uma plataforma reconhecida como Conferência de Liderança Cristã do Sul, a SCLC, em 1957, que Martin Luther King fundou, com líderes de igrejas negras do Sul, 60 ministros e líderes da igreja Ebenezer do Sul, inclusive. Tá? O parceiro dele também dessa plataforma era o Bayard Hastings, principal organizador ativista político americano dos direitos civis, protestante, negro e também homossexual, como também comunista. Tá? Mas definição aqui é que ele era um homossexual assumido, diante de todos esses direitos que ele representava. Não sei se isso vai ser muito relevante para você saber. Bom, essa plataforma, onde ficava essa conferência de lideranças, ela tinha um escritório, e esse escritório era numa loja maçônica, a Pince Hall Masonic, ok? Que nada aqui é do acaso. Essa plataforma também recebeu doações da Fundação Ford, e a elaboração e educação, como também conferências ministeriais de treinamento de liderança de ministros. Isso em 1968. Vê que eles sempre estão alinhados
a essa visão, né, corporativa, institucional, essa coisa toda para-eclesial, e etc, 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 como é hoje o sistema atual. Tá? Dessa plataforma, ela não só teve financiamentos da família Rockefeller, da Associação Bill e Melinda Gates, como também recebeu donativos e doações da Fundação Ford, que também é uma dos nomes empresariais que aparecem no globalismo. Aí entra um outro detalhe, a NAACP, Organização pela Justiça e Direito de Pessoas Negras, financiadas também pela Fundação Ford, que hoje também está financiada pela Open Society de George Soros. Olha, senhores, isso aqui é uma coisa que não tem dificuldade muito de se compreender, tá? É uma coisa meio que até óbvia. Mas detalhe, note que o Martin Luther King ele foi criando ramos de atividades políticas, religiosas, né? Ele foi criando ramos, todos eles construídos e financiados por esses fundos comprometedores, tá? Que estão ali à frente do controle mundial. Tá? Um esquema e um plano que foi financiado por um fundo internacional que pertence a esses globalistas, ok? E detalhe, essa plataforma da qual estou me referindo aqui, a Conferência de Liderança Cristã do Sul, ela foi usada também para promover campanhas políticas dentro de igrejas e também promover eleições para candidatos que eram afro-americanos, ok? E aí vem um detalhe da nossa pesquisa, aquele famoso discurso, né, de Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. Ali ele se mostra ali dentro de uma repartição ou classe política de um aristocrata cristão, porque ele era um cara que defendia, né, ou representava, né, essa função de exigir uma Constituição com princípios e valores cristãos, que é bem a marca do protestantismo maçônico, que a gente vem trabalhando lá, na verdade, em 10 minutos, e de vez em quando eu cito aqui no movimento, tá? Então essa necessidade da igreja usar o Estado para atingir finalidades de impedir o caos de prevalecer. E detalhe, um caos, uma concorrência, que foi criado pelos mesmos que são da turma do bem. Então como que o senhor define Martin Luther King? O que eu defino? Ele é um agente do esquema. Esse cara é um agente do esquema, né? E o meu objetivo aqui, com a verdadeira identidade desse indivíduo e todo esse comprometimento assustador aqui com o globalismo, mais essa outra realidade, né, dele estar lutando contra uma sociedade secreta que disseminava o ódio contra negros nos Estados Unidos, que era formada do mesmo protestantismo que ele pertencia, pela mesma classe de brancos, né, brancos conservadores e empresários, ok? Uma organização secreta feita não só de paramilitares, mas de evangélicos, de políticos, de empresários que estavam também lá, no sistema e no mecanismo que ele recebia doações, donativos e apoios políticos, senhores. Aí não me interessa quem matou ele, não me interessa quem prendeu ele, tudo isso aqui é um cenário cínico, é uma mentira. E que eu estou trazendo para os nossos dias essa realidade, porque constantemente a gente mostra aqui para vocês, nestes atuais políticos religiosos, o mesmo caráter, o mesmo cinismo, a mesma mecânica de ambiguidades, ideologias de atuação. Tá bom? Então espero no meu Senhor Jesus que aquilo que eu tenha dito e falado aqui, de certa forma, você possa traduzir isso no teu líder, na tua igreja. Esses dias mesmo a gente esteve na Marcha para Jesus e ali, nós já temos informações aqui, tá? Se montou um palco para fazer uma festa para Jesus, um show para Jesus, aonde todo interesse se concentrava somente num fator: apresentar o político e o partido que eles mais estavam alinhados e receber favores do Estado, que já ficou aí confirmado, que era exatamente a isenção fiscal para as igrejas. Então, quer dizer, é a mesma coisa de sempre. E aí alguns até falando aí, né? Pô, mas eu não me importo, eu não quero ver isso. O importante é que eu estou aqui recebendo Jesus, estou aqui adorando Jesus. Então, infelizmente, é um sistema que ele consegue prevalecer porque existe a ignorância. E essa agenda, né? Essa engenharia social de programação, de gerar dementes
e ignorantes por meio dessa política e por meio também da religião, porque o protestantismo, como o catolicismo, é uma religião, ok? Então espero, meu Senhor Jesus, que daqui para frente você não seja um admirador de Martin Luther King, ou isso, da sua luta pela desigualdade racial, ou coisa do tipo, porque você vai lembrar do que eu te falei, essa ação foi pré-determinada e a concorrência dele estava financiada e organizada pelos mesmos, que também estavam politicamente com ele. Um abraço, Deus abençoe vocês, espero que no próximo tema a gente favoreça mais ainda esse assunto de política na igreja.